Fala pessoal, tudo bem? Henrique Carlos aqui. Mais um videozinho pra gente poder degustar, vamos dizer assim, né? Esse aqui é o Pereira. Eu sigo esse moçambicano. Hoje em dia ele tá morando aqui no Brasil. Tem pouco tempo que ele tá morando aqui no Brasil. Eu lembro quando ele tava morando em Moçambique. E achei interessante o canal dele. Achei interessante a forma com que ele se expressa. E mais interessante ainda é ver esse pessoal lá da África, né? Principalmente Angola e Moçambique. Eles são muito fascinados aqui com o Brasil, lógico, né, porque lá as coisas são muito diferentes e difíceis. Alguns locais lá parece até que é o pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, me faz lembrar muito o Rio de Janeiro nos anos 70, 80, quando eu era criança. E ele vai fazer aqui uma explanação de coisas que todo pobre tem no Brasil e só rico tem em Moçambique, pra você ver, né. Se rico tem lá na se o rico tem as coisas do pobre lá em Moçambique e se sente rico, imagina a qualidade dos ricos de lá. Sem preconceito, gente, sem preconceito. É a questão da gente tá vendo as coisas como elas são. Infelizmente, muitos países da África essa miséria, essa pobreza aí, infelizmente. Vamos E aí, pessoal, como é que vocês estão? vamos Tá ver como aqui. ficar mais um vídeo e finalmente chegou a minha vez de gravar aquele famoso vídeo, coisas que todo pobre tem no Brasil, que em Moçambique só os ricos conseguem. Mas eu diria coisas que qualquer um pode comprar aqui no Brasil, que em Moçambique só os ricos podem comprar. Vamos lá, vamos ver o que Mas que ele vai precisa dizer. de ir para essas coisas e a gente vai falar aqui sobre o porquê dessa diferença. Vou tocar aqui 3 pontos que eu acho que influenciam nessa diferença toda. Primeiro, acessibilidade econômica. Eu acho que no Brasil já existe uma indústria bem consolidada de eletrodomésticos, porque tudo que eu vou falar aqui tem a ver com eletrodomésticos, com bens materiais, tanto que existem empresas que fazem várias versões de um certo produto para que seja acessível, né, no preço, e também tem a questão do parcelar. Aqui as pessoas conseguem parcelar tudo, isso faz com que qualquer um consiga ter acesso. Interessante que eu vi uma cubana, eu sigo uma menina cubana que ela estava falando sobre isso, que a primeira vez que ela foi comprar roupa aqui no Brasil, nessas lojas de como é que se fala o nome? C&A, Riachuelo e tudo mais, esqueci como é que tá o nome dessas lojas, loja de departamento. Ela foi comprar e a vendedora, como é de costume aqui, pergunta se é à vista ou no cartão parcelado e tal, que ela falou que não sabia que podia parcelar. É interessante, cara, a gente ver como que são outros países, os países que estão, abaixo do Brasil em algumas questões, porque nós brasileiros só olhamos os melhores países, a gente não dá muita atenção para países que estão numa situação mais difícil que a gente, né. E olhando um pouco para esses países, a gente acaba percebendo que o Brasil não é esse bostil todo que muita gente fala: "Eu odeio isso". Vamos lá, vamos continuar. Vários eletrodomésticos. O segundo ponto seria a infraestrutura. No Brasil, por exemplo, a eletricidade é amplamente disponível Olha só, em zonas rurais. caraca. Aqui em Moçambique precisa melhorar muito, principalmente nas regiões rurais, e dificilmente você vai encontrar lugares com eletricidade bem dentro do Moçambique, bem no interior de Moçambique, assim, dificilmente isso vai acontecer. Isso também É por isso que eu falo que me faz eu vi alguns vídeos de Moçambique, me faz lembrar muito o Rio de Janeiro na época, ali nos anos 70, nos anos 80, que eu lembro que quando eu era criança, onde eu morava em Nova Iguaçu, anos 70, né, eu sou de 75, quando eu tinha ali 4 anos, ainda lembro quando eu tinha 4 anos, ou seja, 79, faltava bastante, energia, água. Eu lembro que minha mãe tinha que buscar água de latão. Nova Iguaçu, cara, Nova Iguaçu. E Moçambique vive nesse mesmo estilo até hoje, cara. É incrível, né. É lógico que a gente tá falando desculpa, é lógico que a gente está falando de um país inteiro, e eu estou falando apenas de uma localidade, eu estou falando onde eu morei, né, Nova Iguaçu, que até onde eu estou aqui, nesse momento, eu moro em Maricá, mas estou em Nova Iguaçu, quando eu faço meus vídeos, eu faço em Nova Iguaçu, mas voltando, tô falando de estava falando de Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, e é um lugar com bastante estrutura, anos
70, quase anos 80. Imagine outras localidades do Brasil, principalmente norte, nordeste, que ainda hoje tem bastante situação de precariedade, né? Enfim, vamos continuar aqui assistindo o vídeo do Pereira. Dificulta com que as pessoas consigam comprar eletrodomésticos porque não tem eletricidade. Então aí já viu. O terceiro eu acho que é a cultura de consumo. Em Moçambique a disponibilidade dos produtos, principalmente importados, né, eletrodomésticos importados, é muito baixo. Isso faz com que o produto seja um pouco mais caro por causa dos impostos e por causa dos transportes que as pessoas usam para locomover esses produtos. Então, eu acho que esses são os pontos que fazem com que Moçambique e Brasil tenha essa diferença gigantesca assim. E agora vamos às tais coisas que todo brasileiro pode comprar, mas que em Moçambique só os ricos podem. Primeiro eu vou falar de uma coisa aqui que eu já falei várias vezes, que é a máquina de lavar. A máquina de lavar, gente, eu até falei uma vez que se os moçambicanos soubessem o quão prático é ter a máquina de lavar, eles parariam de comprar primeiro a geladeira, porque Moçambique é assim. Primeira coisa que alguém compra quando está a começar uma nova vida, quando já está a começar a ter uma renda boa, é comprar geladeira. Mas deixa eu fazer aqui um ponto. Eu morei sozinho por algum tempo. As duas primeiras coisas que eu comprei foi geladeira e fogão. Eu já tinha cama e tinha guarda-roupa. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu tinha cama e guarda-roupa. E tinha outras coisas. Eu não tinha sofá. Eu lembro que eu não tinha sofá e não tinha máquina de lavar, não tinha geladeira e fogão. A primeira coisa que eu comprei foi geladeira. Foi geladeira? Ou foi o fogão? Não, foi fogão. A primeira coisa que eu comprei foi o fogão. Porque eu pensei assim, poxa, eu vou comprar o fogão, faço uma comidinha rápida, como, lavo, pronto. E pouco tempo depois eu comprei a geladeira. E isso adianta muito. Máquina de lavar, cara, você lava a roupa na mão, cara. Você lava a roupa na mão. E detalhe, eu não comprei máquina de lavar, eu comprei tanquinho e pesquisei pra caramba por eu comprar tanquinho. Falei com um técnico que consertava a máquina de lavar e falei com uma senhora, uma amiga minha, sobre ela tinha duas máquinas de lavar e um tanquinho. Eu perguntei qual era o mais vantagem e ela falou pra mim que era o tanquinho por algumas situações. Depois eu perguntei ao técnico que consertava a máquina de lavar, eu perguntei pra ele e ele também me indicou o tanquinho. Eu acabei comprando o tanquinho na época, né? Agora você vê, né? Máquina de lavar é uma coisa que o brasileiro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tem muitos anos que o brasileiro pode comprar uma máquina de lavar, não, né? Tem muitos anos, não. Até uns 20 anos atrás, mais ou menos, uns 25 anos atrás, não era qualquer um que tinha máquina de lavar em casa, não. Uns 30, vamos colocar até uns 30 anos atrás, não era qualquer um que tinha, não. Esse aí também é novidade aqui para nós mesmos aqui do Brasil. Por quê? Para guardar os alimentos. Os alimentos não do Rio de Janeiro, né? Assim como todos. O daqui ainda que para poder assim mais validade assim, compram primeiro a geladeira para poder fazer isso. Mas eu acho que se eles descobrissem a praticidade que é ter uma máquina de lavar, eu acho que seria, sei lá, o segundo eletrodoméstico que eles comprariam. Porque Moçambique é assim, começou a ganhar um dinheiro legal. Compra a geladeira primeiro. Segundo, alguns compram, sei lá, cadeiras tipo sofá assim, e outros compram TV. Deve ser porque lá eles. Eu acredito, ainda não vi, mas me fez lembrar assim, quando eu morei em Minas, quando eu era criança eu morei em Minas. E em Minas, dependendo da casa, isso anos 80, eu morei nos anos 80, dependendo da casa, a pessoa tinha um fogão e tinha um fogão a lenha. Era uma cultura muito forte na época lá em Minas de fogão a lenha. Então quando eu falei fogão aqui, eu tô falando, poxa, é Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, né? Pô, onde é que você vai fazer fogueira para poder fazer comida? Então eu comprei um fogão. No caso, ele falou que é geladeira. Até entendo então, porque assim, cozinhar para eles não é problema, que eles pegam lenha para poder, né, cozinhar, mas precisa de um lugar para poder a comida ser armazenada, comida que estraga, né, ser armazenada por mais tempo. E agora eu entendi o que ele quis dizer. Por esse ponto de vista aí, ele não tá errado não. São culturas diferentes, né? Vamos continuar. Aparelho de som. Esses são aqueles itens básicos que os moçambicanos começam comprando quando estão a começar uma nova vida. Segundo, o micro-ondas. Micro-ondas, eu acho que todo brasileiro pode comprar um micro-ondas. Eu acho que muitos brasileiros têm micro-ondas em casa. É algo que em Moçambique, cara, realmente micro-ondas só os ricos. Em Moçambique, micro-ondas só os ricos compram. Micro-ondas aqui, eu acho que tá caindo um pouco de uso, né? Tá entrando em desuso. O pessoal tá querendo mais fogão elétrico. Eu prefiro fogão elétrico. Eu já tive
A contragosto, eu já tive uns 3 micro-ondas na minha casa e eu sempre falei com a minha esposa que eu preferia, o fogão elétrico. Logicamente que o fogão elétrico, eu acho que ele gasta mais, né, energia. Pô, mas fogão não, forno, desculpa, forno elétrico. Forno elétrico é melhor do que micro-ondas. Para mim, o forno elétrico é muito melhor do que o micro-ondas. Forno elétrico você faz bastante receita. O micro-ondas, a tecnologia, e a forma com que ele, faz o alimento é diferente. Então eu preferia um forno elétrico do que micro-ondas. Ainda prefiro e tenho. Para o micro-ondas. Porque para aquecer comida, muitos preferem só colocar numa panela aí, colocar no fogão e deixar um tempinho aí aquecer com o risco de queimar, mas Sei lá, eu prefiro isso do que micro-ondas. Esse jeito que você tá falando aí. o terceiro, fogão a gás com forno. A gás com forno, principalmente fogão só a gás, que tenha também o forno a gás, é algo que eu vi aqui no Brasil. A sério, porque na maior parte das vezes, os moçambicanos, quando compram o fogão com forno, preferem comprar aquele misto, né? Tipo, o fogão que funciona a gás, que tem algumas bocas a gás, mas que o forno e algumas outras bocas sejam a eletricidade, né? Ah, é? Essa parte de fogão a gás com forno que é a gás também é algo que eu vi no Brasil. Mas em Moçambique também só os ricos conseguem comprar um fogão a gás ou pessoas que já estão a ter uma renda muito boa que conseguem comprar um fogão a gás, porque muitos preferem comprar um fogão a gás. Compram até fogão a gás ou elétrico, mas aqueles pequenos que têm várias bocas, né? Sim. Então esse é o mais acessível assim para as pessoas. O quarto, Interessante, né, interessante. Fogão, realmente, o fogão comum que a gente tem, né, sempre foi coisa muito popular. Logicamente, né, depois de muitos anos, é uma coisa muito popular. Fogão com forno, né. Hoje a onda aqui no Brasil para algumas pessoas, é você ter um cooktop e o fogão e o forno separado, né, ou o forno elétrico ou o forno a gás, e muito, o pessoal gosta muito ou o fogão de indução, né, ali de indução elétrica. Eu também tenho um pouco de desconfiança dessas tecnologias muito modernuda aí. Prefiro o tradicional que sempre funcionou, que é fogão a gás mesmo. Mas é interessante, né, para você ver como que as coisas no nosso país, apesar de tantas coisas, que a gente ainda gostaria de ver por aqui, como que outras pessoas enxergam a gente aqui como se a gente fosse privilegiado. De certa forma, não é que é ser privilegiado, é que a gente lutou por isso, né? A gente ainda tá lutando por muita coisa boa, para poder acontecer muita coisa boa aqui. E para eles lá teriam que ser, mas eu não conheço a cultura dos países africanos, né? Sou negão, mas eu conheço a de Brasil, cara. Conheço a de Brasil e olhe lá. as famosas Smart TVs. Por que que em Moçambique muitos não têm essas televisões? Para começar, para você usar a Smart TV, você precisa ter internet em casa, precisa ter o Wi-Fi em casa. Então, os que têm usam dados móveis e partilham os móveis do celular com a TV para poder assistir um filme, para poder assistir. Outra coisa que eu também fiquei sabendo que vendo os canais, né, de principalmente moçambicanos, é sobre a internet lá, cara. Meu Deus do céu, eu reclamo da minha internet, caramba. Mas a situação deles lá é um desafio tremendo. Eles usam dados móveis. Eu tenho aqui no meu celular, meu celular é de conta, né? Mas quando eu tô aqui em casa, né, eu não uso dados móveis, eu uso Wi-Fi, né? Se popularizou e que é comum, né? Mas lá eles não podem ter uma televisão smart porque é dados móveis. Imagina, eu acessando a minha televisão pelos meus dados móveis, cara. Caraca, que doideira, bicho. O YouTube, mas muitas pessoas não têm uma Smart TV, porque se comprar uma Smart TV sem ter internet, a TV funcionaria como uma televisão normal. Já uma TV de plasma assim normal, uma TV LED normal que não seja Smart, muitos já estão a adquirir, muitos conseguem comprar, porque se comprar Smart sem ter internet vai usar do Isso aqui no Brasil já não existe mais, praticamente não existe mais. é uma das coisas que Só TV smart. tem em Moçambique. Os que têm é porque já têm internet em casa ou usam mais os dados móveis do celular para partilhar com a TV para poder ver alguma coisa assim na internet, o que fica ainda mais caro porque a internet em Moçambique não é barata. Quinto, ventiladores e climatizadores. Ventiladores, em si falar de ventilador, só ventilador, é muito simples de adquirir em Moçambique. Qualquer um pode adquirir um ventilador em Moçambique. Agora estou a falar de ar-condicionado, aquele
sintetizador. Coisa Realmente, nada, ar-condicionado. isso também é uma das coisas que só os ricos conseguem ter em Moçambique. Isso Aqui no Brasil também, cara, só rico. Só rico que pode ter ar-condicionado, parceiro, entendeu? Nesse ponto aí eu discordo com você, porque caraca, maluco, vou te falar, a tua conta vem cento e poucos reais. Tu liga o ar-condicionado, a conta vem 600. Maluco, assalariado, o cara ganha 1.500 conto aqui, mais ou menos. Pô, vai ligar o ar-condicionado no verão, tá, filho? Não, bicho, não, isso aí. Esquece o ar-condicionado. Esquece. Esse ano aqui no Brasil, 2025, janeiro, fevereiro e março, foi o terror aqui no Rio de Janeiro de calor. Foi o terror, o terror. Foi opressor, entendeu? Muito calor. Um calor que toda a minha vida eu nunca senti um calor tão grande. O pessoal tava falando que era 40 graus. Ó, 40 graus, 40 graus, porcaria nenhuma. Pode colocar 50 nisso aí. Entendeu? 46, 48, 50, 50 e pouco. O calor foi demais, demais. Eu paguei uma conta de luz alta. Dei o meu jeito. Aqui, onde eu tô nesse momento aqui, é o meu escritório aqui e tal, a casa onde eu morava, e minha mãe mora aqui agora. Aqui foi muito difícil, gente, muito difícil. Na boa, ar-condicionado aqui no Brasil, puro, só se você tiver dinheiro. Se não, meu irmão, só no redutor de economia, como é que é? No redutor de consumo. Só instalando no redutor de consumo. Aí você pode ter ar-condicionado normal. Ou se não, nas favelas. Favela não paga luz. Agora, quem mora, igual eles falam, no asfalto, tem que pagar, meu amigo. E é caro pra cacete. Tá pensando o quê? Ainda mais quando vem pau de bandeira vermelha. Parece que sempre tá nessa bandeira vermelha. Só esquece, meu amigo. Ar-condicionado aqui, você pode até comprar, realmente. Você pode comprar o ar-condicionado. Você vai lá e compra o ar-condicionado. Agora, usar o ar-condicionado. Duvidei, meu amigo. Pra usar nunca o teu ar-condicionado. Ficaria como é que é? Na esperança de usar o ar-condicionado. Sem o redutor de consumo, meu amigo, tu não usa nunca. Vamos lá. com certeza absoluta, só os ricos conseguem instalar um ar-condicionado em Moçambique, assim a gente chama, né? Ar-condicionado. Eu acho que no Brasil chamam de climatizador, ou também chamam de Ar-condicionado. Aqui também é ar-condicionado. ar-condicionados. Com certeza é uma das coisas que só os ricos podem ter, conseguem ter, não que podem, né? Conseguem ter em Moçambique por causa do poder aquisitivo que eles têm, né? E o sexto ou sétimo, agora só vou falar, nem sei se estou no sexto ou sétimo, agora só vou falar ferro elétrico de passar roupa. Não que seja muito caro, só que os moçambicanos priorizam certos eletrodomésticos e se forem ter ferro de engomar, será assim um dos últimos itens que eles teriam. É como eu falei aqui do Ele deve usar porque aquele ferro de... eu falei da cultura de Como é que é o nome? moçambicanos preferem deixar Carvão. o ferro de engomar lá por último, dar prioridade para geladeira, dar prioridade para Isso aí, ele tá falando essas coisas aí, tá me lembrando um pouco quando eu morei lá em Minas, né? E lá, na época que eu morei lá, você tinha um ferro mesmo. Aquilo era um ferro que você, era um ferro, né, pesadaço, que você abria ele e colocava carvão incandescente, né, colocava o carvão ali, né, e aí ele esquentava o ferro todinho, na alça onde você pegava era madeira, né, e ele é todo de ferro, a gente vê isso aí na internet. Aí você passava, ele passa igual um ferro comum, né, e logo depois você tinha o ferro à resistência, né, que era um ferrozinho com uma resistência, era o nome daquilo que tinha lá dentro, era, como é que é? Bauxita, é um mineral, bauxita, se eu não me engano. Eles fazem uma resistência com aquilo ali, enfim, isso aí já é anos 80. E realmente eu entendo porque que ele tá falando do ferro aí, que de repente deve ser esse ferro aí antigão, né, que você coloca carvão dentro dele e ele aquece. Vamos continuar. TV, dar prioridade para aparelho de som, porque é algo que, sei lá, depois de um dia de trabalho muito estressante, chega em casa, consegue ter uma TV para poder relaxar, para poder ter um aparelho de som para poder ouvir música. Então, a cultura de consumo também influencia bastante para essa questão de adquirir esses bens. Vamos para o próximo, não vou falar nem a posição que a gente está agora, vamos para o próximo. Liquidificador. Liquidificador também não é algo que esteja muito caro, mas não é algo que muitas pessoas usam.
realmente pessoas que sabem realmente para o que o liquidificador funciona, eles começam a comprar o liquidificador. Não que esteja caro, não está tão caro assim que não seja acessível para as pessoas comprar, mas é aquela questão da cultura do consumo. Então tem pessoas que não têm noção realmente de quantas coisas você pode fazer com o liquidificador que eles acham assim que não seja importante para comprar. Tipo, eles não acham que o liquidificador seja importante para comprar. E o próximo também, sanduicheira, é a mesma coisa. A sanduicheira em Moçambique, poucos têm, eu acho que os que têm realmente sabem para o que funciona. Aqui, cara, a sanduicheira eu tenho sanduicheira, mas eu sinceramente, eu gosto muito daquela antigona que é de ferro também, aquela que é quadradinha de ferro que você coloca o pão ali dentro e coloca no fogo, esquenta um lado e o outro, cara, eu me amarro naquela, cara. Eu tenho sanduicheira lá em casa. Às vezes eu faço pão na frigideira, na chapa. Às vezes até esqueço de usar. Quem usa muito é a minha esposa com as meninas, mas eu sinceramente, eu gosto daquela sanduicheira antigona que você coloca o pão ali dentro e ela tem 2 alças assim que você fecha. Isso aí é bobeira. Quantas coisas você pode fazer com a sanduicheira, a praticidade que a sanduicheira traz em questões de preparar alimentos. Então, a sanduicheira também não está muito caro. Então, se as pessoas não usam muito em Moçambique, não é porque esteja caro, mas porque as pessoas não têm muita noção da praticidade que a sanduicheira traz também. Próximo é o iPhone, o famoso iPhone. Aí não, meu irmão. Porra, aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. Porra, iPhone, meu amigo, iPhone. É rico que usa lá e rico que usa aqui, parceiro, porque iPhone, logicamente que você consegue pegar um iPhone 1 dos primórdios, você consegue pegar aqui, pô, mas, pô, iPhone, sinceramente, tira dessa lista aí, que iPhone não é qualquer um que pode comprar aqui no Brasil não, meu amigo. Tá pensando o quê? Aí vamos lá. Em Moçambique, realmente os iPhones, quem tem é porque tem uma condição muito, mas muito boa, porque Aqui também, quem tem um iPhone é que tem condição muito, mas muito boa, porque um iPhone aqui novinho, um iPhone esse último que saiu aí, papo de 11 mil reais. Deixa eu ver o preço aqui do iPhone, rapidinho, vou fazer uma pesquisa aqui. Ó, iPhone 16, o iPhone 16 Pro está a partir de 10.599. Tô falando, cara. Qual é o pobre que tem? Imagina um pobre que tivesse 10 mil reais. Poxa, que pobre é esse, meu amigo? Ah, iPhone, cara. Eu tô falando iPhone novo. Lógico que você pode comprar um iPhone usado aí, mas então vamos, já que ele tá falando ali de coisa nova, né? Então não vamos falar de coisa usada, vamos falar de coisa nova, né? Um iPhone Pro aí, que é o lançamento aí, se eu não me engano, o último. Minha filha que entende disso, curte pra caramba esse negócio. Um iPhone desse aí da vida aí tá 10.500. Pô, é dinheiro pra caramba. Eu queria ter um salário desse de 10.500. Pô, para poder gastar mais de 50 mil meticais em um simples celular, realmente tem que ser uma pessoa com muitas condições. As pessoas que não têm muitas condições assim, mas conseguem ter um iPhone, é aquele iPhone de tipo, estamos no iPhone 16 e o cara compra, sei lá, o iPhone 11, estamos no 16 e o cara compra lá o 12. então, cara, é a mesma coisa que aqui, cara. É a mesma coisa que aqui. O pobre que consegue comprar um iPhone é nesses termos aí, entendeu? Isso aí, meu amigo, te falar, tu tá totalmente, tá viajando na maionese. Viajou muito, muito mesmo, muito, muito, viajou muito. Porra, cara, quem compra um iPhone 16 aqui é o cara que tem muita grana pra poder comprar um iPhone 16. Eu, hein, tá maluco? Pobre, como é que é coisas que todo pobre tem. Porra, aí não, né? Todo pobre do Brasil tem o iPhone 16. Aqui, ó. Aqui o meu iPhone aqui, ó. Motorola, bicho. Motorola. Ah, Pereira, pô, tá de sacanagem, né? Vamos continuar, vamos continuar. Esse viajou muito, bicho. Estamos no 16, o cara compra lá, sei lá, o 10, é sempre desse jeito, ou é um celular usado, é um iPhone que já foi usado por outras pessoas. Num país em que as pessoas dão prioridade à comida, realmente gastar mais de 50 mil num celular não faz nenhum sentido, a não ser que vá trabalhar com o celular, que vá, sei lá, produzir conteúdo ou alguma coisa que precise fazer com o celular que lhe dá algum retorno. Realmente gastar 50 mil num celular não faz nem sentido. 50 mil, estou a falar o quê? 50 mil num iPhone 13 Pro Max, no iPhone
2014 lá de trás, porque se for querer ter um iPhone atual é tipo, sei lá, mais de 100 mil meticais, então ninguém em Moçambique teria coragem, tipo uma pessoa normal assim que não tem uma renda muito boa, não teria coragem de comprar um iPhone para poder ter. Então, um iPhone realmente é coisa que só os ricos conseguem ter em Moçambique, né? Só os ricos compram em Moçambique. É isso aí, Pereira. Ó, vou falar uma coisa contigo. Muita coisa que você disse aí realmente é coisa que o pobre tem. Agora, duas coisas eu discordo muito de você. Primeiro, o ar-condicionado. O pobre tem ar-condicionado, lógico. Isso aí o pobre tem. O pessoal das comunidades aí da favelada aí tem, porque não paga energia. Mas o cidadão comum não, vamos dizer assim, o cidadão normal, vamos dizer assim, o cidadão normal que paga as suas contas, conta de luz, conta d'água e tudo mais, que não vive aí em comunidade e não paga isso, ele até tem um ar-condicionado, mas muitas das vezes ele não usa o ar-condicionado porque se ele paga ali, vamos supor, se ele paga ali 150 de energia, se ele ligar o ar-condicionado, se ele ligar, vamos supor, para dormir, chega ali 9 horas da noite, ele liga o ar-condicionado e desliga ali 6 horas da manhã. Quando chega no final do mês, esse cara aí, ele vai pagar pelo menos aí uns 400 contos, 500 contos, dependendo, entendeu? Que ele vai pagar de energia. Pô, isso aí para uma pessoa que é assalariada, vamos dizer, uma pessoa que ganha aí R$ 1.500, cara, é praticamente mais de sei lá, come quase a metade do salário dele, vamos dizer assim, né? Agora, o iPhone, cara, foi muita viagem sua. iPhone, meu irmão, muita viagem sua. iPhone é coisa de rico aqui no Brasil. iPhone é coisa de rico. Ponto. Não se discute. É isso aí, mais um vídeo aí. Hoje eu reagi ao Pereira falando coisas que todo pobre tem no Brasil. Eu tô agora com esse negócio do iPhone. Coisas que todo pobre tem no Brasil e só rico tem em Moçambique. Poxa, irmão. Enfim, galera, segue o Pereira aí, o conteúdo dele é muito bom, né? Conteúdo muito bom, ele reage a gringos falando do Brasil. É um cara que gosta do Brasil, saiu lá de Moçambique, veio morar aqui no Brasil. Ó, e vou falar, hein? Só de ter saído de lá para vir morar aqui já é uma vitória, porque muitas pessoas querem sair do Brasil para ir para outros países aí e não conseguem. Você conseguiu sair do teu país para poder vir morar aqui e, poxa, já mudou de vida totalmente, né? Ele tá morando em Minas, tá morando ali perto de Belo Horizonte. É isso aí. Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo aí. Segue a gente, curte, comenta, compartilha. Me segue aí, porque eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui de react de várias coisas, não só de pessoas que estão morando aqui do Brasil, mas também de algumas coisas lá de fora que a gente não conhece. É isso aí, valeu, até a próxima. Tamo junto!